Agora que nós voltamos do intervalo, nós vamos para o nosso quadro Palavra Profética. O tema da nossa mensagem hoje é mente, coração e vontade. O texto está registrado em Romanos capítulo 6, versículo 17, que diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes chamados. Eu quero falar sobre a causa e a cura do que podemos chamar de depressão espiritual encontrada nesse texto. Esta condição espiritual apresenta tantos sintomas e manifestações diferentes que não podemos fingir que ela não existe. O tipo de pessoa que pensa que desde o momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, todos os nossos problemas ficaram para trás e viveremos felizes para sempre, certamente essa pessoa sofrerá de depressão espiritual algum dia. Temos o perdão de Deus sobre nossas vidas, o que chamamos de graça maravilhosa, mas não podemos esquecer que existe um reino espiritual que nos ataca, um inimigo que nos rodeia toda hora, querendo fazer cair. Pode até parecer um anjo de luz. Então, desde o momento que entregamos a vida a Cristo, Satanás passa a nos observar. Por isso Tiago dizia: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A partir do momento que nos tornamos cristãos, o diabo tenta nos desanimar. E a melhor maneira para ele conseguir isso é fazer com que a gente fique abatido. Crentes desse tipo são como crianças doentes, que não crescem nem manifestam saúde. E qualquer cristão nessa condição acaba sendo uma negação da sua fé. E isso agrada ao diabo. Por isso, ele está preocupado em produzir essa condição em nós. E não há limite para as maneiras em que ele pode nos afetar e como ela pode se manifestar em nós. Paulo, no texto que nós lemos, cita uma vida de equilíbrio. Quando ele fala em obediência, ele está falando sobre vontade. Quando ele fala em coração, ele está falando de emoção, sensibilidade. Quando ele fala em forma de doutrina, ele fala da mente ou do entendimento. O homem tem de estar completamente envolvido, sua mente, seu coração e sua vontade. Uma das causas mais comuns da depressão espiritual é a falha em reconhecer que a vida cristã é uma vida completa, uma vida equilibrada. A falta de equilíbrio é uma das principais causas de problemas, discórdias e inquietações na vida de um cristão. Quando fazemos uma pesquisa a fundo, percebemos que a coisa começa no momento da conversão. Muitas vezes depende de como ocorreu a sua entrega a Cristo. Assim como as crianças herdam características dos pais, herdamos características típicas do local onde nos convertemos. Dependendo do lugar do novo nascimento, nós iremos manifestar essa falta de equilíbrio. O primeiro princípio do texto, depressão espiritual ou infelicidade na vida cristã, é muitas vezes devido à falha em perceber a grandeza do Evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre a forma de doutrina que fostes entregues e se refere ao padrão de ensinamento. As pessoas muitas vezes são infelizes na vida cristã porque encaram o cristianismo e toda a mensagem do Evangelho de forma inadequada. Alguns se convertem e acham que o cristianismo é somente uma mensagem de perdão. Elas recebem o perdão e param aí mesmo. Outros acham que o cristianismo é somente moralidade e ética. Daí buscam um estilo de vida a ser elogiado pelos outros, mas a moralidade não resolve todas as situações, como a morte de algum ente querido. E aí a pessoa entra em parafuso. Outros acham o cristianismo bonito, música bonita, mensagem bonita, dá respeito ser crente. Eu coloco esse ponto de vista para vocês entenderem o que o apóstolo quer dizer com a forma de doutrina. Muita gente tem apenas uma visão parcial do Evangelho na sua vida. E o Evangelho, a doutrina é um todo, é completo e é equilibrado. O Evangelho envolve uma vida inteira, toda a história, o mundo inteiro. A Bíblia fala do início do mundo até o julgamento final, está tudo lá. A totalidade da vida deve estar debaixo da influência do Evangelho, porque ele engloba tudo. O Evangelho deveria controlar e governar tudo em nossa vida. Se não compreendermos isso, mais cedo ou mais tarde, nos encontraremos numa situação infeliz. Muitos estão destinados a ter problemas, porque só aplicam o seu cristianismo
a certos aspectos de suas vidas. O homem, ele é uma criatura maravilhosa. Ele é mente, coração e vontade. Esses são os três principais elementos que constituem o homem. Deus lhe deu mente, coração e vontade, pela qual ele pode agir. De fato, eu vou ao ponto de afirmar que não existe outra coisa que faça o mesmo. Somente este evangelho, esta visão completa da vida, da morte e da eternidade é suficientemente grande para envolver o homem por completo. E devido não compreendermos isso, é que surgem muitos dos nossos problemas. Nós é que somos parciais na nossa resposta a este grande evangelho. Por exemplo, tem pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa, são os mestres, os intelectuais. Para elas, o cristianismo é um assunto de tremendo interesse e acreditam e proclamam que se este ponto de vista cristão fosse aplicado na política, na indústria e em todos os outros círculos, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Este é o ponto de vista e atitude inteiramente intelectual. Quando essas pessoas se deparam com situações em que se exige que a letra seja aplicada na prática, eles tremem. No entanto, também há outros casos em que o evangelho parece afetar somente o coração. Esses são mais comuns hoje em dia, são pessoas que tiveram uma libertação emocional, passaram por uma crise emocional. Eu não quero menosprezar isso, mas existe um certo perigo real em ter uma experiência unicamente emocional. Essas são pessoas que talvez tenham algum problema em suas vidas, talvez tenham cometido algum pecado específico, tentaram esquecê-lo, mas não conseguiram se libertar. Enfim, houve uma mensagem que parece libertá-las desse pecado e aceitam tudo e tudo fica bem. Mas param nesse ponto, queriam uma libertação desse problema em particular e conseguiram. As pessoas tiveram uma experiência emocional e nada mais, porque foi isso mesmo que desejaram. Outros têm interesse por fenômenos místicos. Algumas pessoas já nascem místicas, parece que há algo diferente nelas, algo do outro mundo, e elas se interessam apenas pelo místico. Há um grande interesse por esses assuntos hoje. Sempre houve gente interessada nesse tipo de coisa. São místicos por natureza e se sentem atraídos por algo que parece estar oferecendo alguma experiência espiritual ou mística. Se aproximam das Escrituras porque sentem que nelas encontrarão satisfação por esse desejo, por tal tipo de experiência. Procuram isso e o encontram e não querem mais nada. Outros acham bonito ser crente, são atraídos pela atmosfera da igreja, pelos grandes templos, pelo ritual, pela liturgia, pela música, pelo sermão, por qualquer uma ou por todas essas coisas. A vida tem sido dura e cruel, mas vão a um certo culto e de alguma forma se sentem confortadas e aliviadas e se satisfazem, se contentam com isso. É tudo que elas queriam, é o que estavam procurando e não querem mais nada. Sentem-se felizes e vão embora. Entretanto, um dia irão se encontrar em apuros ou numa situação em que aquilo que obtiveram não as ajudara em nada. Algum dia terão de enfrentar uma crise e encará-la até o fim, mas nunca aprenderão a pensar em soluções. Elas se contentavam em viver de acordo com os seus sentimentos e emoções. Outros estão nessa posição que vê um lado somente, porque responderam a um apelo numa reunião. Agora, é inevitável que tais pessoas, mais cedo ou mais tarde, venham enfrentar problemas, serão infelizes e entrarão em depressão. São as pessoas que têm algo no coração, mas suas mentes não estão nem um pouco envolvidas. E, infelizmente, muitas vezes, nem mesmo a vontade foi envolvida. Elas se contentam em se alegrar emocionalmente, em experimentar sentimentos e não estão nem um pouco preocupadas em aplicar a verdade em suas mentes e em sua vontade. É também igualmente errado envolver a mente e o coração sem a vontade, ou a mente e a vontade sem o coração, assim como o coração e a vontade sem a mente. É isso que o apóstolo está enfatizando. A posição cristã ela é tripla, são os três juntos, os três ao mesmo tempo e os três sempre. Um grande evangelho como este envolve o homem por completo. E se o homem inteiro não está envolvido, ele deve refletir novamente sobre a sua posição real. Obedecestes
de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Que evangelho, que mensagem gloriosa! Pode satisfazer completamente o intelecto do homem, pode comover o coração inteiramente e pode levar a uma obediência total de coração no domínio da vontade. Esse é o evangelho. Cristo morreu para que pudéssemos ser homens completos, não apenas para que parte de nós pudessem ser salvas, não para que fôssemos cristãos parciais, mas para que houvesse um equilíbrio em nós. É interessante, do ponto de vista psicológico, notar como Deus colocou esses três poderes dentro de nós: a mente, o coração e a vontade. Mas Deus fez o homem perfeito e completo. Podemos ver isso de forma perfeita no Senhor Jesus. E o objetivo da salvação é nos trazer a essa perfeição, nos conformando à sua imagem, a tal ponto que os efeitos e os traços do pecado são removidos e destruídos. Existe uma ordem definida neste versículo, e a ordem, obviamente, é essa. Essas pessoas eram escravas, presas pelo pecado e deixaram de o ser. Por quê? O apóstolo diz que a forma de doutrina veio e a elas obedecesse de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Elas viviam em escravidão. E o que libertou? A verdade foi apresentada a elas. Não foram simplesmente comovidas emocionalmente na área do coração. Não foi meramente um apelo à vontade. Não, a verdade foi apresentada. Devemos colocar essas coisas sempre na ordem certa. E a verdade é a primeira doutrina, primeiro o padrão de ensinamento, primeiro a mensagem do Evangelho. Esses são os termos usados no Novo Testamento. E a igreja certamente produzirá problemas espirituais se não colocar isso em primeiro lugar. O cristão deve saber por que ele é cristão. De maneira nenhuma ele está apto e pronto para dar uma razão sobre a esperança que está nele. O cristão sabe porque ele é o que é e em que pé está. A doutrina foi apresentada a ele. Ele recebeu a verdade. Ela veio à sua mente e deve sempre começar em sua mente. A verdade chega à mente e é um entendimento iluminado pelo Espírito Santo. E depois que o cristão compreende a verdade, ele a ama, ela comove o seu coração, ele vê como que ele era, ele vê a vida que vinha levando e odeia. E depois ao enxergar a gloriosa verdade sobre o amor de Cristo, ele vai querer, vai desejá-la. Assim o coração é envolvido. Enxergar a verdade realmente significa que somos comovidos por ela, que nós a amamos. E isso leva ao passo seguinte: o nosso maior desejo será praticar e viver a verdade. Então, para finalizar aqui, Deus criou o homem segundo a sua própria imagem. E não existe dúvida de que a parte principal dessa imagem é a mente, com a sua capacidade de compreender a verdade. Deus nos deu esse dom e através dele que ele nos envia a verdade. No entanto, que ninguém pense de modo algum que tudo termina no intelecto. Começa ali, mas depois continua. Então ele toca o coração e finalmente o homem entrega a sua vontade. Ele obedece sem lamentações e sem falta de vontade, sim de todo o coração. A vida cristã é uma vida perfeita e gloriosa que envolve e cativa a personalidade inteira. Então que Deus nos faça cristãos equilibrados, homens e mulheres, de quem possa ser dito que estão obedecendo totalmente de coração a forma de doutrina que nos foi entregue. Vocês ouviram aí a mensagem sobre mente, coração e vontade, ter uma vida equilibrada dentro da palavra de Deus, uma conversão equilibrada. Eu quero convidar você a cada dia mais anunciar e divulgar o nosso ministério. O programa Propósitos de Vida está há 5 anos no ar, levando a palavra de Deus, levando os propósitos de Deus até a sua casa, até o seu lar, e eu agradeço por isso. E eu queria que você nos ajudasse divulgando a nossa programação, o nosso ministério. Toda quinta-feira às 22 horas, você que se encontra na cidade de Patinga, no canal 11 da TV, você que tem TV a cabo, da NET Cabo, toda quinta-feira às 22 horas é exibido o programa Propósitos de Vida. Simultaneamente, você que se encontra fora da cidade de Patinga, você pode assistir no site da emissora www.tvcaravelas.com.br. Também você pode fazer parte do meu canal no YouTube, o canal Adriano Papa,
em que eu estou sempre postando reprises do programa. Aí você vê e revê quantas vezes você quiser e pode compartilhar com outras pessoas. Também você pode se inscrever no nosso canal, na nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Você curte ali. Toda semana a gente, além dos vídeos do programa, a gente coloca frases com propósitos para que você seja direcionado e tenha uma semana abençoada por Deus. Tá? Curta aí, compartilhe nossas páginas, as nossas redes sociais aí, e mais pessoas a cada dia mais serão abençoadas com o Evangelho da Salvação. Eu queria agradecer a sua audiência e convidá-lo para assistir o nosso programa na próxima semana, se o Senhor permitir. Se Jesus não voltar até lá, nós estaremos aqui. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Sofrimento, dor, angústia, tudo isso vai acabar um dia. Basta você crer. A sua vitória está ao amanhecer. Creia nisso. Creia nisso. Não me entreguei, não deixei me levar. Dificuldade na vida, só queria me afundar. Pedras jogadas ao ar, queriam me acertar. Pedras que juntei, formei pra Deus um altar. Tantas foram as lágrimas que eu enxuguei. Não foram poucos problemas que eu deixei, enfrentei. Procurei resposta, confesso, procurei sim. E a cada uma encontrada com esperança insistir. E o tempo passa e o